Sou Laninha, uma funcionária comum em Nova York, e conheci meu esposo Patrick através de amigos em comum. Nos demos bem e, após alguns encontros e um ano de namoro, acabamos de nos casar. Patrick é bonito e tem uma personalidade amável. Mas havia um grande problema, sempre chegava em casa mais tarde do que eu. Mas naquele dia, eu tinha que trabalhar até mais tarde. Quando cheguei em casa depois dele, notei algo estranho. Havia um par de sapatos femininos, além dos sapatos de trabalho de Patrick, que sempre estavam lá. Ao ouvir vozes abafadas, reconheci a voz de Patrick, mas não pude distinguir toda a conversa. De repente, comecei a gravar com meu smartphone e entrei na sala, onde encontrei Patrick e minha sogra. "Ah, bem-vinda de volta, Laninha", disseram eles. "Desculpe por te pegar de surpresa assim", respondi, aliviada por não ser algo grave. A cena na sala ainda era estranha, com caixas empilhadas por toda parte. Confusa, perguntei o que era tudo aquilo. "Por favor, estamos nos mudando", disse Patrick. "Minha mãe veio nos ajudar a empacotar", completou ele. Eu estava tão chocada que senti que minha cabeça ia explodir. "Mudando? Para onde?" Ninguém me disse nada. "Patrick, você não mencionou isso para a Laninha", disse minha sogra. "Desculpe, mamãe, estava muito ocupado com o trabalho." "Desculpe, Laninha, mas já está decidido. Vamos morar com minha mãe", disse Patrick. Aproveitando a oportunidade, minha sogra também me disse: "Se você vai se casar, deve morar em nossa casa." Patrick não mencionou isso para mim. Viver na casa dele me deixou mais perplexa do que nunca. Eu queria começar nossa vida de recém-casados só nós dois. "Isso é um grande problema", tentei argumentar. "Ninguém me disse sobre isso. Não posso concordar com algo decidido sem mim", completei. Então Patrick me disse: "Me disseram que é normal que os recém-casados vivam com a família do cônjuge. Se não pode, talvez devesse reconsiderar o casamento. Além disso, estou acostumado com a casa da minha mãe. Será mais fácil para você também, Laninha, se algo acontecer. 2 coelhos com uma cajadada só." Com minha sogra presente, não pude discutir com Patrick e foi decidido que nos mudaríamos para a casa de seus pais. Descobri que Patrick é muito apegado à sua mãe. Em retrospectiva, se eu tivesse sido mais firme naquele momento, talvez as coisas não tivessem terminado assim. Morar com meus sogros foi muito difícil para mim. Desde que começamos a viver na casa dos pais do meu marido, suas tendências de filho mimado começaram a surgir. A primeira pessoa a quem ele pedia qualquer coisa era sempre sua mãe. Mesmo que minha sogra fizesse a maior parte da cozinha e das tarefas domésticas, as poucas vezes que eu cozinhava, ele dizia: "A comida da minha mãe é muito melhor." Talvez minha sogra gostasse que seu filho confiasse nela, já que ela fazia tudo por ele. Meu sogro fechava os olhos para esse comportamento e não só me ignorava, às vezes nem sequer me olhava quando eu tentava falar com ele. Sempre questionava meu lugar na casa. O que mais me preocupava eram os hábitos extravagantes de gasto da minha sogra. Depois de me mudar, percebi que ela adorava roupas e bolsas de marca. Sempre que suas marcas favoritas lançavam algo novo, ela comprava. Sempre que algo novo era lançado, ela vinha até mim e dizia: "Laninha, eu quero isso, mas não tenho muito dinheiro. Pode me dar um pouco mais?" Mesmo pensando que ela não deveria gastar mais do que podia, já que ela cozinhava e limpava, não podia discutir e cedia ao dinheiro que ela pedia. Infelizmente, as economias que acumulei desde meus dias de estudante quase desapareceram. Quando tentei falar sobre isso com meu marido, ele simplesmente disse: "Ah, nós vivemos aqui sem pagar aluguel, então não reclame." Ainda assim, a razão pela qual não saí foi que meu marido, apesar de todos os seus defeitos, realmente se preocupava comigo. Sempre que tínhamos um dia livre, ele me levava para passear e até planejou nossa lua de mel. Viver com a família do meu marido foi difícil, mas continuei agarrada à esperança de sua bondade.
Finalmente chegou o grande dia da nossa tão esperada lua de mel que meu marido e eu tínhamos planejado. Nosso destino era a Itália, um sonho realizado para mim, já que sempre quis experimentar a autêntica culinária italiana. A ideia de viajar para o exterior com o amor da minha vida me enchia de entusiasmo. Fomos para o hotel completamente felizes, achando que tudo estava perfeito como sempre sonhamos. No entanto, minha felicidade não durou muito. Meu entusiasmo pela lua de mel se transformou em pesadelo devido a algo que meu marido disse ao telefone durante as primeiras horas da noite. Acordei com vontade de ir ao banheiro e percebi que meu marido não estava ao meu lado. Supondo que ele também estivesse no banheiro, fui até lá e o ouvi falar ao telefone. Com quem ele poderia estar falando a essa hora? Escutei com mais atenção e ouvi algumas palavras aterrorizantes. Minha esposa vai embora amanhã. Não se preocupe, mãe, já planejei tudo. Te ligarei mais tarde. Parecia que ele estava falando com minha sogra. Mas o que ele quis dizer com minha esposa vai embora amanhã? Com medo, voltei rapidamente para a cama e fingi estar dormindo. Pouco tempo depois, meu marido voltou para a cama e começou a roncar. Silenciosamente, peguei seu telefone e fui para o banheiro. Por sorte, não tinha senha. Por mais errado que parecesse, dadas as circunstâncias, tive que verificar suas mensagens. Descobri um plano aterrorizante que me deixou completamente em pânico. As conversas e detalhes nos chats com sua mãe estavam tramando tirar minha vida pelo dinheiro do meu seguro de vida, que minha sogra pretendia gastar em artigos de luxo. O medo foi avassalador. Não conseguia acreditar que meu marido, que sempre foi gentil comigo, estivesse planejando algo tão terrível contra mim, junto com minha sogra. Tirei prints da conversa com meu próprio telefone e não consegui mais voltar para a cama. O resto da noite foi como se eu estivesse em um filme de terror. Estava tão assustada que não conseguia dormir. Quando amanheceu e os serviços de transporte começaram a funcionar, percebi que precisava sair por minha própria segurança. Juntando apenas minhas coisas, decidi sair do hotel por conta própria. Justo quando estava prestes a sair, vi o passaporte do meu marido no balcão. Tive uma ideia. Peguei seu passaporte e saí do quarto na tentativa de deixá-lo preso no exterior. Então fui para o aeroporto, embarquei no avião e voltei para Nova York antes dele. Durante todo esse tempo, Patrick continuava me ligando sem parar, mas eu ignorava todas as ligações. De volta a Nova York, comecei a me preparar para me vingar de sua mãe. Como estava morando com seus pais, não podia voltar para casa. Então me instalei em um hotel relativamente barato na cidade, reunindo mais provas e contatando advogados. Também fazia visitas ocasionais à nossa casa quando seus pais não estavam lá, pegando algumas das minhas coisas furtivamente. Patrick continuava tentando entrar em contato comigo, mas eu continuava ignorando-o. Dias se passaram assim, e eu estava na casa dos seus pais pegando minhas coisas quando ouvi "Ei, Laninha". Me virei e encontrei meu sogro ali de pé. Isso não estava certo. Patrick e eu deveríamos estar em nossa lua de mel na Itália até hoje. O que você está fazendo aqui? Vocês não deveriam estar em sua lua de mel, perguntou ele. O que posso fazer? Que desculpa posso dar? Deveria ser sincera sobre o motivo do meu retorno? Esses pensamentos circulavam em minha mente. Ao ver minha confusão, ele disse que seria melhor conversarmos tomando um café. Que tal irmos a uma cafeteria nova próxima? Como não queria estar lá quando minha sogra voltasse, aceitei sua sugestão. Uma vez sentados na cafeteria, não demorou muito para ele perguntar: "Você está aqui. Onde está o Patrick?" Hesitei em dizer a verdade. Se ele estava no plano com ela e Patrick, todo o trabalho que fiz seria desperdiçado. Sua esposa não te contou? Perguntei, tentando obter seu conhecimento. Com uma expressão de perplexidade, ele respondeu: "Não fui informado de nada." Sua reação sugeriu que ele realmente não sabia. Acreditando nele, decidi explicar tudo. "Você está ciente desse plano?"
Então mostrei as mensagens impressas trocadas entre Patrick e minha sogra. Seu rosto expressou puro espanto. Não pode ser. Eu vi eles conversando algumas vezes, mas nunca pensei que estivessem tramando algo assim. Parecia que meu sogro realmente não sabia. Sim, quando eu estava por perto, ouvi meu marido falando ao telefone com sua mãe, e foi quando descobri. Tive medo. Então voltei mais cedo o mais rápido possível. Sinto muito. Meu Deus, minha esposa foi capaz disso? Me desculpe. Por favor, não se preocupe. Você não fez nada de errado. Sobre o nosso futuro, me sinto terrível por pedir isso, mas estou considerando me divorciar do Patrick. Bem, Laninha, isso depende totalmente de você. Sinto muito, principalmente porque deveria ter sido uma época feliz de lua de mel para vocês. Meu sogro me negligenciou muitas vezes. Muitas vezes pensei que ele estava me evitando, talvez não gostasse de mim, mas ele falou com tanta amabilidade e preocupação que cheguei a acreditar que me amava. Enquanto eu pensava nisso, ele compartilhou uma história comigo. Laninha, você se viu obrigada a comprar itens caros de marca para minha esposa? Sim, comprei. Sabe, talvez tenha sido minha culpa. Desculpe. Foi pouco depois de me casar com o Patrick. Eu dei uma bolsa de marca para ela no aniversário dela. Depois disso, minha sogra ficou totalmente obcecada com marcas de luxo, respondi. Meu sogro continuou. Agora, até nesta idade, ela ainda usa essas marcas caras. Eu gostaria que ela se vestisse mais de acordo com a idade dela. Entendi, respondi. Às vezes, ela até fazia dívidas para comprá-las. Então eu ficava muito bravo com ela. Nunca imaginei que ela pediria para você comprar coisas tão caras para ela. Sinto muito, Laninha. Sogro, eu não tinha ideia de que a obsessão da minha sogra por marcas de luxo tivesse tantas histórias desagradáveis por trás. Ainda assim, não poderia perdoá-la pelo que fez. Não é culpa sua. Ela continuou com seus hábitos, mesmo depois de eu ter ficado bravo com ela. Ela é a culpada de tudo isso que está acontecendo. Como está o Patrick? Ele já deveria ter voltado. Eu estava imaginando como ele reagiria ao saber que o filho está detido no exterior. Mas já que cheguei até aqui, precisava contar tudo. Na verdade, sogro, levei o passaporte do Patrick quando retornei aos Estados Unidos. Então ele não vai voltar por um tempo. O que você fez, Laninha? Me perdoe, sogro. Eu sei que está errado, mas era a única maneira de proceder com o divórcio e me proteger dele. Não há problema, entendo. Bem, como você mora conosco, suponho que seja compreensível. Então era isso que estava acontecendo. Acabei de lembrar do dia em que você voltou para os Estados Unidos. Ouvi o Patrick falando com minha esposa ao telefone. Segundo meu sogro, Patrick parecia estar em pânico por um momento, sem mim, mas depois disse que as coisas dariam certo se eu desaparecesse. Naquele momento, não tinha ideia sobre o que eles estavam falando, mas agora faz sentido. Entendo a situação, Laninha. Se você achar apropriado, então vou te apoiar. Ah, muito obrigada, sogro. De verdade. Enquanto conversávamos, meu telefone tocou de repente. Era o Patrick. Dada a hora, provavelmente ele tinha notado a falta do passaporte. Finalmente, respondi. Olá, Patrick. Graças a Deus que você atendeu. Onde diabos você está? Eu estava muito preocupado, mas estou feliz que esteja segura. Sinto muito por te preocupar, Patrick. Recebi uma ligação urgente da minha família e tive que voltar. As coisas ficaram tão agitadas que não pude me comunicar. Ah, entendo, querida, mas então, você viu meu passaporte? Eu ia voltar hoje, mas não o encontro. Ah, sobre isso, acabei levando seu passaporte. Quando voltei às pressas. O que vou fazer agora, Laninha? Bem, você deveria conseguir um passaporte de substituição aí. Provavelmente será mais rápido do que eu enviar um substituto. E o meu trabalho? Não posso faltar mais dias. Ah, não se preocupe. Também expliquei tudo para sua empresa. Vou falar com seus pais.
Ok então, Leninha. Por favor, tenha cuidado quando voltar, Patrick. Com isso, desliguei o telefone. Laninha realmente sabe como complicar as coisas, não é? Disse meu sogro. Graças ao seu apoio, pude seguir em frente com os preparativos do divórcio com mais tranquilidade. Chegou o dia em que o Patrick conseguiu emitir um novo passaporte e voltou para os Estados Unidos. Sua mãe o pegou no aeroporto e os dois voltaram para casa juntos. Ufa, estamos em casa. Que calvário, disse ele, seriamente. Depois que ele disse que eu tinha voltado para os Estados Unidos antes dele, sua mãe, aparentemente irritada porque o plano dela falhou, começou a fazer comentários sarcásticos sobre mim. Quis responder, mas me contive. Não se preocupem, ainda terão o que merecem, meu sogro disse com um olhar sério. Ele os levou para a sala, onde eu estava sentada. Patrick e sua mãe pareciam um pouco perturbados, mas não podiam desafiar a postura imponente do meu sogro. Então eles se sentaram obedientemente. Peço desculpas por trazer isso logo que vocês voltaram. Mas há algo muito importante que precisamos discutir, eu comecei e então completei. Quero divórcio. Divórcio? Espera, Laninha, do que se trata tudo isso? Você prende meu filho na Itália e depois exige o divórcio quando ele volta? Há um limite para ser irracional, interveio minha sogra. Quem está sendo irracional aqui, rebati. O que você quer dizer com isso? Perguntou minha sogra. Ah, então agora vai fingir mais demência, sogra. Ao dizer isso, mostrei fotos das mensagens trocadas entre Patrick e sua mãe. O que é isso? Isso facilmente poderia ser fabricado nos dias de hoje. Isso não é uma prova válida, refutou minha sogra. Você tem razão, sogra, isso poderia ser fraco, mas é isso. Então apresentei um gravador de voz. Ao pressionar o botão de reprodução, a gravação de uma conversa telefônica entre Patrick e sua mãe foi reproduzida. Meu sogro a havia gravado, já que sua esposa é dura de ouvido e sempre coloca o alto-falante no máximo durante as chamadas, o que faz com que seja ouvido em toda a casa. A gravação revelou que, como ela havia retornado em segurança para os Estados Unidos, seu plano havia falhado. Incluía também as vozes decepcionadas de minha sogra e de meu marido discutindo seu próximo movimento. E então, sogra, agora não pode negar, não é? Comuniquei. Espera, Laninha, por favor, reconsidere o divórcio. Só fiz o que minha mãe me disse. Nunca quis nada disso, mas ela continuava dizendo que precisava de mais dinheiro para comprar seus artigos de luxo favoritos. Só queria vê-la feliz, implorou Patrick. Patrick, sempre pensei assim, mas realmente precisa parar de ser tão ligado à sua mãe. É realmente perturbador. Entendo que queira agradá-la, mas está tentando se livrar de sua esposa e usando o dinheiro do seguro para comprar coisas de luxo para ela. De forma alguma ficaria com alguém assim. Só de pensar, já me dói a cabeça. Patrick parecia totalmente derrotado por minhas palavras. De qualquer forma, Patrick, definitivamente pedirei o divórcio. Além disso, também exigirei o reembolso de todos os artigos de luxo que comprou com meu dinheiro. Mas, Laninha, nem mesmo poderei comprar artigos de luxo depois de tudo isso, disse minha sogra. Ela ainda está obcecada com as marcas de luxo. Estou realmente espantada com essa dupla mãe e filho. De repente, meu sogro interveio. Só direi uma coisa, começou ele. Senti um pouco de alívio, mas minha vingança ainda não havia terminado. Espera um segundo, Laninha, como você descobriu isso? Meu marido perguntou. Na primeira noite de nossa lua de mel na Itália, ouvi você falando com sua mãe no meio da noite. Por isso, voltei para Nova York na manhã seguinte. Você não disse nada à minha empresa, não é? Perguntou ele. Finalmente está percebendo, certo? Bem, em breve descobrirá a resposta, continuei. Exatamente quando disse isso, o telefone de Patrick começou a tocar no momento perfeito. É da empresa, disse Patrick, hesitante, enquanto respondia. Alô? Mas antes que pudesse explicar, a ligação pareceu ser cortada.
Só para você saber, Patrick já fornecia as provas à sua empresa e também à polícia. A partir de agora, as coisas só piorarão para vocês depois de perder a esposa e o emprego, acrescentei. Patrick parecia exausto e desabou no chão. Então, Patrick, a partir de agora nos comunicaremos através do meu advogado, e não se meta na minha vida, está bem? E assim, sem mais delongas, nossa vida de recém-casados chegou ao fim. A história não terminou com o divórcio. Meu advogado, com quem estive consultando, disse que conspirar para matar alguém já era um crime. Então, denunciei o caso à polícia. Patrick e minha sogra, antes de tentarem fugir, já estavam sendo esperados pelos policiais do lado de fora enquanto conversávamos. Marquei sem que percebessem, e os policiais chegaram em silêncio, e toda a nossa conversa foi ouvida pelo meu telefone que estava em viva voz. Ambos tiveram que pagar multas pesadas por terem antecedentes criminais. Laninha se tornou motivo de fofoca na cidade. Além disso, para pagar a indenização e a pensão, quase todos os artigos de luxo que Laninha havia acumulado foram confiscados. O único que restou foi uma bolsa de presente de aniversário do marido. A partir de agora, as finanças domésticas serão administradas por meu sogro e a mesada de Laninha será reduzida. Parece que provaram seu próprio veneno. Quanto a mim, agora vivo sozinha em um apartamento em Manhattan. Embora tenha me divorciado logo após casar, não me sinto sozinha. Na verdade, me sinto liberada. Se fosse possível, não gostaria de viver com mais ninguém. Claro, viver sozinha tem seus desafios, mas não ter que se preocupar o tempo todo com outra pessoa vale a pena. E não tenho mais que lidar com o vício em compras da minha sogra. Comecei a economizar aos poucos, com a esperança de encontrar felicidade com outra pessoa algum dia. Pensei que estava vivendo um sonho casada com Patrick, onde todos os meus sonhos se realizariam ao lado dele. Acreditei, mesmo contra meus desejos de viver com meus sogros. Mas tudo que vem fácil, vai fácil, e não durou muito. Meus dias de felicidade, apesar de não concordar em viver com meus sogros, não fui capaz o suficiente de dizer não. Não sei se foi ironia do destino, mas algo teria que acontecer para essas pessoas. Tudo começou com presentes que pensei em dar como gesto de gratidão por viver em sua casa. Meu marido, como posso dizer, não sei como pode haver pessoas assim no mundo, que se vendem facilmente por dinheiro. E quando falo dele, quase me dá náuseas. De agora em diante, espero seguir em frente com minha vida e infelizmente algo dentro de mim se desperta ao olhar para um homem sem antes pensar se posso confiar de coração. Mas isso, apenas o tempo dirá. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que viu seu sogro jogar cerveja em sua mãe bem na sua festa de casamento, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!